Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Pernambucano se reinventa em meio a dificuldades financeiras, passa a vender coxinhas e se torna um empresário que fatura 13 milhões de reais por ano. Estudo mostra que os smartwatches ou relógios inteligentes conseguem detectar a doença de Parkinson anos antes do diagnóstico. Dentista infantil em São Paulo faz sucesso ao atender e divertir com muito carinho seus pacientes com necessidades especiais. O brasileiro é conhecido por muitos motivos. Um deles é a criatividade e também por sempre se reinventar em meio às dificuldades. Como fez um pernambucano que teve a ideia de adaptar um dos salgados mais famosos do país e hoje conta com faturamento de mais de 13 milhões de reais por ano, com negócios espalhados em vários estados do Nordeste. Vamos ver. Lívio Teobaldo, de 42 anos, passou por idas e vindas em sua vida financeira, até se encontrar num ramo totalmente distante de sua formação, já que trabalhava como técnico de informática. O mercado de salgados, mais precisamente de coxinhas e mais a fundo ainda, coxinhas no pote. A primeira unidade foi aberta em 2014 e, com o passar dos anos, a situação foi tomando uma forma que nem ele mesmo imaginaria. A segunda loja veio com maior espaço, além de uma indústria para centralizar a produção. E foi assim até 2018, quando já tinha 5 lojas. A partir da sexta unidade, em 2019, veio o modelo de franquia. Já entre 2020 e 2021, concentrando a produção em uma fábrica própria com 16 pontos de loja em funcionamento, veio a necessidade de fechar um contrato com uma indústria especializada no setor para suprir a demanda de produção de salgados. Este contexto permitiu um crescimento ainda mais acelerado. Atualmente, a marca possui 39 unidades, sendo 21 em funcionamento, 12 em implementação e 6 com contrato de franqueado fechado, mas em busca de um local apto a receber o negócio. Destas, apenas uma se mantém como loja própria, a primeira. O faturamento dos últimos 12 meses, contando até maio, ficou em cerca de 13 milhões de reais. De acordo com Teobaldo, nesse período foram vendidas cerca de 144 toneladas de produtos, sendo boa parte concentrada em mini coxinhas, que tem cerca de 8 gramas. Mas também existem os mini churros, além de produtos maiores de até 120 gramas. Quando começou o projeto em 2014, o preço dos potes iniciavam a partir de R$ 2, mas atualmente os preços variam de acordo com o local de venda. O pote de coxinha com 10 unidades sai a partir de R$ 5. Segundo Teobaldo, cada loja tem de 80 a 150 atendimentos por dia, com um gasto médio de cada cliente entre R$ 10 e R$ 18. Como o foco agora são as franquias, Teobaldo explicou que cada franquia tem seu valor e sua condição. Ou seja, a loja de rua tem valor inicial mais baixo, algo entre 65 e 75 mil reais. Já em quiosques de shopping, o valor fica mais alto, a partir de 170 mil reais. Esse aumento se dá por conta do modelo de fritadeira para esse formato, que é bem mais cara por não gerar fumaça e reduzir o cheiro. Jogadas como essas feitas por Teobaldo são exemplos de que, com perseverança e força de vontade, qualquer pessoa pode trazer uma mudança para a sua vida. A demanda cada vez maior pela tecnologia, principalmente na implementação dos carros elétricos, fez com que a corrida por um sal mineral chamado de manganês aumentasse ainda mais.
Mas esse produto que se utiliza na composição da bateria é extremamente danoso à saúde de quem o manuseia. Carros cada vez mais tecnológicos, inovações e eletricidade. Esses 3 pontos parecem ser o pontapé inicial para o que se imagina da automação e utilização de carros no futuro. E para que alguma mudança seja realmente efetivada no futuro, as ações precisam ser tomadas agora no presente. E é o que as montadoras estão debatendo e providenciando. Conforme a demanda por veículos elétricos dispara nos últimos anos, as montadoras recorreram depressa ao manganês, um mineral comum e relativamente barato que já é utilizado em cerca de metade das baterias recarregáveis. Além disso, o mineral é visto como fundamental para tornar as cadeias de suprimentos mais confiáveis e automóveis mais acessíveis. Por conta dessa corrida, a demanda da indústria por manganês quintuplicou nos últimos 5 anos e os analistas prevêem que podem aumentar 9 vezes até 2030. Porém, pesquisas científicas demonstram que a exposição a esse material pode ser tóxico. Como costumam dizer, o manganês cobra um preço à saúde daqueles que o extraem e processam. Entretanto, a indústria tem demonstrado pouca consideração com esses riscos ocupacionais. Analistas que acompanham de perto a indústria de veículos elétricos observam que há pouca discussão entre as montadoras e seus fornecedores sobre os possíveis riscos à saúde, acrescentando que as empresas estão mais preocupadas com a existência ou não de manganês para atender a demanda. Alguns especialistas explicam que essa falta de interesse das empresas com relação à saúde se dá por conta das tecnologias atuais e regulamentações trabalhistas, assim como medidas de segurança. Além disso, para eles, o uso de manganês para baterias de veículos elétricos ainda é uma parte pequena do mercado geral e que não existe nenhuma discussão ou pesquisas relacionadas com possíveis impactos na saúde por conta do produto. Em contrapartida, sabe-se que o excesso de manganês acumulado no fígado e no sistema nervoso central decorrente das exposições prolongadas por inalação provoca sintomas do tipo Parkinson. A contaminação causa perda de peso, além de afetar a função pancreática e o metabolismo de carboidratos. Enfim, as inovações e novas tecnologias são sempre bem-vindas quando não trazem danos a quem produz ou lida diretamente com a extração de produtos importantes para a fabricação dessas ideias inovadoras para o futuro. O número de infrações por uso de celular ao volante aumentou 30% no primeiro trimestre deste ano. Entre os recordistas estão motoristas de São Paulo e Minas Gerais. Uma das primeiras coisas que o brasileiro aprende nas aulas da autoescola nessa era digital é que não é permitido falar ao celular, tanto ligações como responder mensagens, mexer em aplicativos e tirar fotos enquanto dirige. A prática de mexer no aparelho é considerada uma infração gravíssima, que rende multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Apesar de tantas instruções, parece que algumas pessoas não levam as regras ao pé da letra. Só dos 3 primeiros meses desse ano, todos os dias, quase 700 motoristas foram flagrados dirigindo enquanto usavam o celular. Porém, já foi comprovado por especialistas que essas práticas aumentam em 400% as chances de acidentes de trânsito. Como se não bastasse pegar o celular para responder mensagens ou falar ao telefone, alguns motoristas fazem até chamadas de vídeo dirigindo. E outros motociclistas até pilotam com fone de ouvido conectado ao aparelho. Práticas que só são permitidas realizar quando o veículo está parado em um local seguro,
ou de preferência estacionado. São Paulo e Minas Gerais são os estados com os motoristas que mais infringem essa lei. Só no estado mineiro foram aplicadas mais de 6.000 multas por uso de celular na direção nos 3 primeiros meses deste ano. Um grupo de educadores de motoristas infratores ressalta que a melhor coisa para se fazer é pedir para alguém que está ao seu lado atender o telefone, ou então colocar aquela mensagem que já tem no aplicativo, que diz: estou dirigindo, me ligue mais tarde. E as autuações a motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro tiveram um salto impressionante nos primeiros 5 meses deste ano no estado de São Paulo. Só que essa escolha, além de perigosa, tem se tornado costume. Segundo os dados do Detran de São Paulo, as autuações a motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro aumentaram 64% nos primeiros 5 meses de 2023. Foram 3.193 casos neste ano contra 1.945 no mesmo período do ano passado. O número de 2023 ainda supera em 97% as 1.703 recusas registradas nos primeiros 5 meses de 2019, ano anterior à pandemia de Covid-19. O crescimento das autuações responde ao aumento das ações de fiscalização e, principalmente, a maior quantidade de veículos abordados após o afrouxamento das restrições de circulação impostas pela pandemia. Além de corresponder ao avanço da fiscalização, a maior quantidade de autuações por dirigir sobre influência de bebida alcoólica reflete a busca de parte da população por substâncias que tragam alívio a transtornos como depressão e ansiedade, o que se explica após um período conturbado de pandemia. E as desculpas para se recusar a fazer o teste são tantas, como, por exemplo, bebeu para afogar as mágoas após o término de um relacionamento, um resfriado e tomou um remédio caseiro com mel, vinho do Porto e gema de ovo, e recusou a soprar o bafômetro porque não sabia quem tinha usado o bucal anteriormente, mesmo após os agentes informarem que ele é descartável. Vale lembrar que o motorista tem o direito de não fazer o exame do etilômetro. Deixar de soprar o bafômetro, porém, não garante esquiva da multa de R$ 2.934,70 e nem do processo de suspensão da carteira de habilitação por 12 meses. Contudo, a recusa ao bafômetro permite evitar a acusação de crime de trânsito, que pode ser caracterizado quando há mais de 0,34% miligramas de álcool por litro de ar expelido. Caso seja condenado, o condutor poderá cumprir de 6 meses a 3 anos de prisão, se o condutor efetuar o bafômetro e for atestado até 0,33% miligramas de álcool por litro de ar expelido. O motorista recebe a mesma multa da recusa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, tanto dirigir sobre a influência de álcool quanto recusar o teste são consideradas infrações gravíssimas. Então, beber e dirigir não é uma combinação legal. Não cometer essa ação pode evitar que você, motorista, não seja responsabilizado tanto por crimes de trânsito como até por acidentes. Sendo assim, se beber, não dirija. A lâmpada com mercúrio, aquela fluorescente que temos dentro de casa, tem um alto risco de contaminação ao meio ambiente e à saúde. Por isso, o Brasil se comprometeu a remover todos esses modelos do mercado até 2025. O país assumiu o compromisso de acabar com as lâmpadas fluorescentes durante a 4ª reunião da Conferência das Partes da Convenção de Minamata em 2022. A decisão foi tomada por conta principalmente do risco ambiental do descarte deste tipo de iluminação. O produto tem o mercúrio como principal componente e pode causar diversos problemas de saúde em seres humanos, incluindo ataxia, que são os movimentos involuntários do corpo, problemas neuromotores e neurológicos. Além disso, o elemento químico pode prejudicar o desenvolvimento do feto durante a gravidez.
Segundo especialistas, o mercúrio é perigoso para o sistema neurológico e pode até levar à morte. Quando surgiram as lâmpadas fluorescentes, elas foram uma alternativa mais econômica e durável às antigas lâmpadas incandescentes, que ainda tinham uma outra desvantagem: emitiam calor. Agora a intenção é fazer a substituição por modelos de LED, que não contêm metais pesados em sua composição. Será desenvolvido um plano governamental para substituir as lâmpadas fluorescentes por LED, passando por campanhas e ações de publicidade, já que em boa parte dos postes e residências de baixa renda ainda são utilizadas as lâmpadas com mercúrio. É possível ter uma iluminação melhor, com um consumo de energia mais baixo, um custo de manutenção menor e uma maior durabilidade, além de ajudar o meio ambiente com o simples ato de trocar as lâmpadas fluorescentes pelas de LED. A resposta é sim. Eu conversei com um especialista que explicou as diferenças entre os tipos de lâmpadas disponíveis no mercado. A gente começou com as lâmpadas incandescentes primeiro, aí essas incandescentes foram substituídas na época do apagão que teve no Brasil, o grande apagão. Vieram as fluorescentes, que foi o grande ápice delas, né? E aí hoje a gente já tem o LED, que já dominou o mercado, e as fluorescentes têm a segunda geração de lâmpadas que está saindo do mercado porque elas não são tão eficazes. As LEDs hoje que está substituindo as fluorescentes são lâmpadas que têm uma durabilidade pelo menos aí umas 8 vezes maior do que as fluorescentes. Então você vai ter uma lâmpada que você vai ter menos troca, vai gerar menos lixo. Para quem gosta de decoração de ambientes, o LED também oferece vantagens. Elas são mais dinâmicas, né? São lâmpadas mais versáteis, permitem peças menores, você consegue fazer uma peça com desenho mais orgânico. E aí você acaba deixando um ambiente mais personalizado, além de toda a questão de consumo mais baixo, durabilidade mais alta, menos manutenção. Alguns consumidores já se anteciparam e fizeram a troca das lâmpadas pensando na economia e no meio ambiente. Redução de consumo e durabilidade. As lâmpadas em LED, em comparação com a halógena ou com outras, elas têm uma durabilidade excelente. E também o consumo, a redução do consumo, né? Hoje o que o pessoal busca é isso. Na minha casa, por exemplo, além de lâmpada LED, eu coloquei energia fotovoltaica justo pensando nessa redução, entendeu? Nós iniciamos o trabalho com o LED, né, a princípio em busca da economia de energia já há um tempo atrás. E hoje a gente busca o LED por conta da flexibilidade dessa iluminação com o design, né? Então ela possibilitou as luminárias estarem mais bonitas, estarem mais compactas, né? A gente consegue várias temperaturas de cores para os ambientes, tudo isso com a tecnologia do LED. Então isso ajudou muito a gente, né, no design do ambiente e também na economia de energia, na durabilidade, né, na questão da sustentabilidade, né, que o LED ajuda muito a questão dos projetos de iluminação que a gente executa hoje. A tecnologia vem avançando diariamente e um novo estudo mostrou que a descoberta da doença de Parkinson pode ser detectada muitos anos antes por pessoas que utilizam smartwatches, os relógios inteligentes. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature, feita com pessoas que usam relógios inteligentes, foi capaz de prever quem terá a doença muito antes dela se tornar visível. Desde 2016, está em andamento um estudo na qual as autoridades de saúde do Reino Unido acompanham a evolução da saúde de 500 mil de pessoas com mais de 40 anos. Uma década depois, 130 mil participantes receberam os smartwatches para registrar suas atividades por uma semana. Quando colocaram os relógios, 273 pessoas estavam com diagnóstico clínico de Parkinson. E desde então, mais 196 tiveram o laudo. Os dados desses dois grupos foram fundamentais para detectar o sinal anormal que indica que algo está errado na substância negra, a parte do cérebro que se degenera com a progressão da doença. Neste trabalho, os cientistas contaram com informações oferecidas pelo acelerômetro, presente nos relógios inteligentes. Esse sensor registra a aceleração, o início de cada movimento e é representado em um sistema tridimensional que muda a cada segundo.
Os resultados desse trabalho mostraram uma diminuição da mobilidade entre as 7 da manhã e a meia-noite em pessoas que foram diagnosticadas com Parkinson quando os relógios foram colocados. Os especialistas informaram ainda que os dados dos smartwatches são facilmente acessíveis e, pelo menos no Reino Unido, 1/3 da população já os utiliza. Um dos pontos fracos desta pesquisa é que os registros da atividade com os relógios durou apenas uma semana, mas se fosse aplicado em um ambiente real, poderia refinar o sinal de alerta ao longo do tempo. Nesse caso, a utilização da tecnologia para um gerenciamento da saúde pode ser um dos pontos altos desse avanço exponencial cada vez maior da tecnologia. Antecipar crises e entender formas de lidar com as doenças pode tornar nossa população cada vez mais forte e com uma maior longevidade. E olha só, parar de fumar reduz a pressão arterial de fumantes hipertensos em apenas 12 semanas, mesmo entre aqueles que usam remédios para tratar a hipertensão. A constatação veio de um estudo realizado no INCOR, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O estudo contou com a participação de 361 voluntários que faziam tratamento para parar de fumar. Entre eles, 113 portadores de hipertensão que tomavam remédio para o controle da pressão arterial. Os participantes foram divididos em grupos e cada um deles tomava uma medicação diferente. Durante o estudo, os pacientes fizeram 6 visitas ao ambulatório e os níveis da pressão foram medidos no primeiro dia e após 4 e 12 semanas de tratamento. Entre os pacientes que fumavam constantemente e tinham hipertensão, 72 pessoas pararam de fumar e outros 41 não pararam, mas reduziram o consumo. Após o período de 3 meses, os níveis de pressão reduziram entre aqueles que pararam de fumar. Portanto, o estudo mostrou que parar de fumar funciona como um remédio para tratar a hipertensão. Vale ressaltar que o tabagismo não causa diretamente a hipertensão, mas fumar pode ser considerado um fator agravante na pressão arterial, o que faz com que esse público possua pior evolução do tratamento das doenças cardiovasculares, pois a nicotina presente no cigarro gera uma ativação do sistema nervoso simpático e aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Ao mesmo tempo, reduz a oferta de oxigênio aos vasos e ao coração. No mundo todo, cerca de 8 milhões de pessoas morrem todos os anos em consequência do tabagismo. No Brasil, todos os dias, mais de 440 pessoas morrem por doenças associadas ao cigarro. Entre as mortes que podem ser consideradas agravadas pelo cigarro estão as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, as doenças cardiovasculares e o câncer de pulmão. O Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou mais uma ação social e missionária em uma casa de repouso. A instituição, que atende 19 idosos, recebeu as doações que vão suprir as necessidades do mês de julho. Vamos ver. Foi um dia mais do que especial na Casa de Repouso Vozelinda, na Zona Norte de São Paulo. Dia de abraço, calor humano, de uma palavra de fé. Que Deus abençoe e que a palavra do Senhor possa ser uma semente plantada nos corações, para que essa semente venha trazer uma estrutura de paz nos corações de todos os irmãos. A gente costuma dizer assim, que tudo colabora, né, para nós estarmos ali trazendo a palavra de Deus a estes que não têm condições de ir mais para suas igrejas, né? Mesmo que seja próximo, não dá. Então, a igreja vai até. A terceira idade está fazendo isso. Nós estamos preparando pessoas para estarem nesses lugares e atendendo esses nossos irmãos idosos, né? Quanto tempo, né, que eu não ia na igreja? Desde quando deu esse problema, não deu mais para sair. Nem casa tinha mais. A senhora não pode ir até a igreja, mas a igreja vem até a senhora. É aqui, em nome de Jesus, né?
Mas a preparação para chegar até o lar começa bem antes, porque além de todo o amor que a equipe leva aos idosos, foram arrecadados para eles, ao longo de todo o mês passado, cerca de 150 quilos de alimentos, 440 peças de roupas, calçados, cobertores, lençóis, fronhas e toalhas e também centenas de fraldas geriátricas e lenços umedecidos. Tudo doado pelos membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede São Paulo. E é uma casa que depende das doações. Sim, eu dependo dessas doações. Muito bom. E todos podem colaborar com alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, lençóis, toalhas, fraldas e lenços umedecidos. Você que tem isso no coração, doar é importante. Nós sabemos o quanto isso se faz necessário na vida de todos. Então, que você esteja contribuindo, né, com a Igreja da Graça, mandando as suas doações para este endereço que eu estou dizendo aqui, que é a Avenida São João, 791. É só nos procurar lá que você vai ser muito bem recebido. Além da sede em São Paulo, as doações podem ser entregues em qualquer Igreja Internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. Em breve, turistas e viajantes a negócios que forem ao Japão não vão precisar se preocupar em levar roupas, apenas as que vão vestir no dia. A Japan Airlines e a empresa Sumitomo decidiu inovar e oferecer aluguel de roupas durante as visitas ao país na tentativa de promover o turismo sustentável e, ao mesmo tempo, oferecer conveniência. Arrumar e desfazer a mala já são ações que muitos não gostam na hora de viajar. Imagine ainda o receio em ter a bagagem extraviada. Só que agora tudo isso está bem distante de acontecer, já que o que você levaria será ofertado, ou melhor, alugado. As companhias aéreas, hotéis e restaurantes japoneses estão se preparando para receber mais viajantes, agora que as restrições de entrada foram totalmente suspensas e a temporada de férias de verão está começando. Os visitantes poderão selecionar roupas com base no tamanho e nas necessidades sazonais por meio do site ou do aplicativo chamado Qualquer Roupa em Qualquer Lugar. Um conjunto de roupas custará entre R$ 135 a R$ 235. As pessoas poderão alugar até 8 peças de vestuário por até 2 semanas, em 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Os estilos disponíveis são inteligente, casual inteligente e misto. Além disso, os conjuntos serão entregues no hotel designado pelo viajante. As roupas que podem ser alugadas serão obtidas do estoque excedente de produtos de vestuário, ajudando a minimizar o desperdício. Segundo a Japan Airlines, nesse período de teste será calculada também a redução das emissões de carbono com base no peso economizado da aeronave e informará aos clientes. O serviço será executado em caráter experimental até agosto de 2024 e, caso o resultado seja positivo, será implementado de maneira integral no mesmo instante. Uma empresária de Santa Catarina descobriu como faz bem plantar suculentas. O que inicialmente era para fugir de uma depressão, hoje em dia é um bom negócio e o marido virou sócio. Presente, a aposentadoria e uma visão diferente sobre o cultivo de cactos e suculentas. Tudo isso gerou o negócio da Zaira, que viu nesse ramo uma oportunidade de empreender. A minha irmã, né, disse, por que tu não vende? Eu disse, não, capaz, eu vou vender suculenta, né? Mas, aí um dia eu disse, eu vou tentar.
né? Vou tentar, como eu já tinha bastante, assim, da mesma qualidade, aí coloquei uma aqui mesmo na frente, né? Coloquei uma mesa e aí coloquei uma placa ali de vende suculenta, feirão de suculenta, e eu vendi bastante. Foi no Dia das Mães, né? E aí as pessoas começaram a vir me procurar. E de vaso em vaso, muda em muda, o negócio foi expandindo. E o esposo, que antes era só incentivador, começou a gostar do ramo, fechou seu estabelecimento de ferragens e partiu junto com a esposa nesse mundo das plantas. Só que ele ficou com os cactos, onde ele cuida de cada um com muito carinho e ainda tem peças raras. E a gente está trabalhando junto, graças a Deus, todo dia, né? Tá bem bacana, bem legal, a gente consegue agradar bastante cliente, a gente tem já uma diversidade boa de suculentas. Claro que ainda é um início, a gente tem um mercado grande, a gente vai começar a fazer também algumas lives e tal, né? Consegue vender pela internet, bastante feira, então tá bem bacana, a gente tá bem feliz. As suculentas entraram na vida do casal há cerca de 3 anos, após a aposentadoria da Zaira. Mas o objetivo não é só a venda, não. É confraternizar, trocar experiências e ainda mais trazer alegria para os lares dos consumidores. Para nós, né, o investimento tem um investimento financeiro, né, mas o retorno que isso traz para nós na questão de conhecer as pessoas, né, de fazer amizades, de sair, de ter esse contato com as pessoas, assim, é muito importante. O casal calcula que hoje eles vendam entre feiras que participam toda semana, a estufa e a internet, cerca de 800 vasos por mês. Algo que era só para ser simples, virou um negócio e com muita dedicação, fé e amor, vem distribuindo carinho para aqueles que estão perto deles. Quem é criança fala que quer crescer logo, sair de casa e ser independente. Já quem é adulto se arrepende em muitos momentos das responsabilidades que são impostas com a tal independência. Com o peso da vida adulta, um casal europeu decidiu viver a vida em um motorhome, ou seja, fazer o próprio lar dentro de um veículo e viver percorrendo estradas europeias. Vamos ver. Cansados de pagar aluguel, Kay e o namorado compraram o motorhome por cerca de 4.000 euros, aproximadamente 24 mil reais, e agora vivem nas estradas. Os jovens descobriram que a alternativa para fugir da cobrança mensal seria comprar um veículo, reformar e transformá-lo em lar. Todo o processo de transformação foi compartilhado por Kay nas redes sociais dela, seguindo a moda do do yourself, ou seja, faça você mesmo em tradução livre. Inicialmente, foram feitos reparos principais para deixar o motorhome funcionando. Depois, vieram os detalhes para montar o veículo com a cara deles. O piso da casa sobre rodas foi inteiramente revestido com vinículo de mantas na área do motorhome transformado em cozinha. O trabalho de transformação ficou mais leve e menos tenso, com o bom humor da turma toda. Nas imagens, Kay aparece com um namorado e amigas, além de um cãozinho fiel escudeiro. A ideia mudou a vida deles e conquistou os internautas que acompanharam cada etapa do processo nas redes sociais. Atualmente, os vídeos deles já têm mais de 2 milhões de curtidas. Segundo eles, a sensação de liberdade vivida até hoje pelas estradas da Europa tem sido a melhor possível e que nunca poderiam imaginar que essa condição fosse possível. Um dentista de São Paulo, que já trabalhou em circo, decidiu unir os dois talentos para afastar das crianças o medo de ir a um consultório. Vários adultos também abominam a busca por esses profissionais, mas a especialidade do tio Paulo é cuidar dos pequenos, principalmente quem tem necessidades especiais. Esse som provavelmente dá calafrios em muita gente.
A ansiedade para ir ao dentista por medo dos procedimentos tem se tornado cada vez mais comum, o que dificulta o acompanhamento odontológico correto desde a infância. Nos Estados Unidos, uma pesquisa estima que entre 9% e 15% da população do país deixa de ir aos consultórios devido à odontofobia, ou seja, o medo de passar por uma consulta com o odontologista. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que aos 5 anos de idade, mais de 53% das crianças já tiveram cárie. A Associação Brasileira de Odontologia alerta que as pessoas nessa idade já têm em média mais de 2 cáries nos dentes de leite. E para deixar os pequenos mais à vontade, sem medo na hora de consultas e tratamentos odontológicos, um dentista da Grande São Paulo chamou atenção nas redes sociais com um atendimento humanizado e divertido. Ele realiza atividades lúdicas para entrar no universo infantil e garantir a saúde bucal das crianças. Paulo Bonavides, conhecido como Tio Paulo, arranca sorrisos e gargalhadas das crianças e dos adultos pela forma como atende aos pequenos, principalmente nos momentos mais tensos, como em uma extração de dente. Com isso, as idas ao consultório se transformam numa grande farra. Não tem R$50, ó. Passa a língua aí pra ver se tá sem. Eu sempre gostei de trabalhar com as crianças de forma humanizada, vendo não só o dente da criança, e sim tratando a criança como um ser humano antes de olhar essa posição do dente como um dentista está acostumado a fazer. Um consultório odontológico pode ser um palco ou ainda um local onde a imaginação e a fantasia transportam crianças para um mundo mágico. Há espaço para drama, canto, dança, piadas, brincadeiras e interação com os pacientes. Eu fui palhaço, fui mágico, trabalhei no circo, trabalhei muitos anos com teatro. Aqui já começa que não é um consultório, aqui tudo é mágico. Então a cadeira sobe com passo de mágica, a minha luva é mágica, o canudo é mágico, eu não uso autorrotação, injeção aqui não tem. Então assim, é uma força que eu trago pro paciente, eu tenho varinha que sai brilho, então tudo eu levo pro lado lúdico. Mesmo o material do dentista não sendo aquele material mais bonito que a gente conhece, que é aquele material prata, que faz barulho, que não é muito legal, eu tento fazer com que aquilo vire algo fantasioso na cabeça da criança, fazendo a criança embarcar no mundo da imaginação. Com tanto cuidado e dedicação, não demorou muito para que o Tio Paulo explodisse nas redes sociais. Hoje eu conto com 8 milhões de seguidores, então é bastante gente que me assiste todos os dias. Vários artistas postaram vídeo meu. Aí eu fui convidado para fazer um filme com o Lucas Neto, fui convidado para fazer outras coisas. Hoje eu atendo filhos de famosos que vêm aqui me procurar. As redes sociais acabaram me ajudando muito. E o Tio Paulo pretende ir ainda mais longe para espalhar saúde e alegria por aí. As redes sociais, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas aos poucos quando a gente faz algo com muita responsabilidade. Eu vim de uma família muito simples, onde eu escutei muitos nãos, inclusive que eu não ia conseguir me formar como dentista. E hoje eu acabei sendo o dentista mais conhecido e mais famoso do Brasil, vamos dizer assim. Isso está muito legal e, claro, não deixando de fazer um trabalho social com as crianças na faculdade, dando oportunidade a qualquer um sorrir, independente da condição financeira. Eu sou muito pequenininho, perto do que eu tenho ainda para crescer. Que trabalho bacana, né? Isso sim é um grande profissional. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!